Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 4, versículos 19 a 27. Daniel 4, 19 a 27. O testemunho privado de Daniel. Diz assim o texto da palavra de Deus. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sono, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste e cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e seu fruto abundante, e que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e viste a ser forte. A tua grandeza cresceu até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía. Mas a cepa, as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como a de animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-á 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu o domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe a termo, pela justiça dos teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos por estar aqui nesse dia, que nós possamos sair daqui muito mais do que conhecedores, praticantes da Tua verdade, que nós possamos ser desafiados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, e constrangidos a viver de modo digno, a viver de modo que exalte e glorifica ao Senhor, ó Pai. Que nós sejamos desafiados a viver assim como o Senhor nos orienta por meio da Tua palavra. E é assim que nós oramos, desejosos e ansiosos, Senhor, para fazer a Tua vontade e o Teu querer. Ora assim no nome de Jesus. Amém. Daniel, então, estava diante do rei, encarregado de explicar mais um sonho. E é bem provável que Daniel estivesse em um dos palácios reais aqui de Nabucodonosor. E deve ser, de fato, aqui um lugar de intimidade. Não foi como das outras vezes que depois de os magos, os intérpretes da Babilônia não conseguiram interpretar o sonho ou entender o sonho do rei. E assim Daniel vem e traz a interpretação, mas aqui parece que ele está, de fato, ele e o rei. E ele, de certa forma, até que constrangido. E isso que nós vemos aqui,
há um cilindro de Nabucodonosor, como se fosse um barril de cerâmica com os escritos da época, que ainda estão preservados. Então, de fato, o reinado de Nabucodonosor é verídico, é verdadeiro. Você pode consultar isso depois lá no Google e você vai encontrar sobre esse cilindro de Nabucodonosor. E ali fala sobre 3 palácios, um cheio de pompa, outro a qual provavelmente é onde ele está, um palácio onde há um jardim suspenso, onde nós vimos no capítulo 4, ou veremos no capítulo 4, sobre esse jardim, e um terceiro como um palácio de férias, de veraneio do próprio rei, a qual não foi concluído, e o cilindro fala sobre isso. Logo ao aparecer, então, sobre essa cena, Daniel, ele está ali nesse palácio, conversando diretamente com o rei percebe a sua angústia, aquele sentimento de medo, de tremor, e Daniel, então, instigado ao rei a descansar, a não turvar o seu coração, ou não ficar atemorizado, ou não perder o sono, mas que ele, de fato, pudesse interpretar aquilo que o Deus a quem ele cria o tinha decifrado, tinha ensinado a interpretação a Daniel. Então, por mais que ele ficou ali desanimado um tempo, o próprio rei estimula ele a falar. Aqui é uma primeira lição para nós. O medo, com frequência, pode nos causar esse temor de falar a verdade, de falar o que precisa ser dito. Então, muitas vezes nós somos desafiados, assim como Daniel foi, de mesmo que aquilo corte, ou mesmo que aquilo fira o outro, mas é necessário falar a verdade. É necessário falar aquilo que Deus nos mandou falar. E aqui no sentido a trazer para a nossa realidade, é falar o Evangelho. É trazer a má notícia. E sem esquecer a boa notícia. A má notícia é que nós somos pecadores. E muitas vezes em conversas informais nós somos convocados pela comissão do próprio Deus, instigado pelo próprio Deus a proclamar o Evangelho da salvação. E naquelas conversas informais nós somos instigados então a falar, e muitas vezes o medo toma conta. E nós ficamos tentando deduzir o que a pessoa vai falar, ou como ela vai se portar, ou como ela vai responder, diante de uma verdade que corta. Você é um pecador, assim como eu, que merece a ira de Deus. Mas há um caminho, e o caminho é Cristo. Cristo morreu para pagar os nossos pecados. E somente por meio de Cristo nós encontramos paz com Deus. Então esse é o primeiro desafio, talvez o desafio mais importante das nossas vidas, porque trata de algo que não é passageiro. Não é aquelas coisas corriqueiras da vida, onde nós damos um conselho, um alerta para alguém, para que ele não venha a se dar mal. Mas aqui nós estamos falando de algo que é eterno. Essa má notícia precisa ser dita. E nós precisamos proclamar essa má notícia sem esquecer aquilo que vem depois da má notícia. A boa nova de salvação. E Daniel, por mais temeroso aqui, ele fala. Mas um dos pais da igreja, Jerônimo, ele fala o seguinte: Daniel silenciosamente entendeu que o sonho era dirigido contra o rei. E a palidez de seu semblante demonstra o medo do seu coração. E ele compadeceu do homem que havia conferido uma grande honraria. E para evitar qualquer aparência de estar provocando o rei, ou gloriando-se sobre ele como inimigo, ele só lhe contou o seu entendimento da questão depois de implorar para ser dispensado.
E Daniel, ele de fato demonstra isso. Ele gostaria que aquilo que foi dirigido como uma sentença ao rei fosse transmitido não ao rei, mas aos inimigos do rei. Porque ele sabia de fato qual era a vontade de Deus e que a vontade de Deus de fato era soberana e não importava que ele era o rei sobre a terra. Porque há um rei sobre os homens, e esse rei é o próprio Deus. Então, Daniel dá detalhes a respeito daquilo que o próprio rei precisava passar. Uma coisa que chama a atenção aqui, fora esse falar a verdade em amor, mesmo que ela corte, é que Daniel, ele criou um laço de intimidade com aquele rei que era ímpio. Esse temor, esse medo, poderia, aos nossos olhos, pensar em tudo que o rei fez contra a nação a qual ele era. Talvez tudo que ele perdeu na sua terra, a sua parentela, e ainda assim ele cria um laço de amizade, de intimidade com o rei aqui, que mesmo sabendo todo aquele mal que o rei tinha feito, ele ainda assim fica temeroso de falar. Eu acredito que não é um medo ou um pavor da morte, por aquilo que ele já fez até aqui, aquilo que Daniel já enfrentou diante do rei, e de tudo que ali nós vimos nos 3 primeiros capítulos. Ele sabia que a vontade de Deus ia prevalecer, e ele sabia que também a morte não poderia separá-lo de Deus. Mas essa intimidade lhe trouxe um pesar. Então, ele traz à tona essa imagem, né, que de fato vai acontecer com o rei. Ele traz coisas que são dolorosas a ser contada. E de modo similar, Lucas registra um sentimento de Jesus por aqueles que rejeitavam o seu governo, o seu reino. E quando aproximou e viu a cidade de Jerusalém, Jesus chorou. Ah, se tu tivesse sabido nesse dia o que traria a paz. E acrescenta, Jesus tem esse sentimento por aqueles que eram seus inimigos, por aqueles que eram inimigos de Deus. Então ele traz esse sentimento aqui, um coração partido, porque ele sabe qual é o fim daqueles que estão em inimizade contra Deus. O fim é um juízo eterno. Então, uma outra lição para nós aqui de Daniel, e olhando para o Novo Testamento do próprio Jesus, hoje o nosso testemunho deve carecer desse sentimento para com os ímpios. Um sentimento cristão, de olhar e saber que eles são inimigos de Deus, e o fim deles é a ira. Eles merecem isso. Mas o sentimento que deve gerar em nós é de apresentar tanto a má como a boa notícia. Se nós não estivermos instigados desse anseio, desse desejo, nós estamos falhando como cristão, porque nós somos comissionados pelo próprio Cristo a fazer discípulos, a ensinar, a pregar a verdade, levarmos eles a esse entendimento. E nós sabemos que a nossa parte é anunciar, porque quem vai convencer é o próprio Espírito de Deus. Vai convencer de fato que eles estão em inimizade contra Deus. E isso vai trazer um constrangimento que regenera, que traz vida, que traz transformação, que traz arrependimento e então fé em Cristo.
a fé naquele que de fato pode lhe salvar. Então, essas duas verdades, esses dois princípios devem ser por nós praticado. Que nós não saiamos daqui apenas conhecedores disso. De olhar para Cristo, de olhar para Daniel e olhar para tantos outros a quais nós temos acesso pelas Escrituras e assim só absorver para nós mesmos. Nós precisamos anunciar. Então, uma palavra honesta. Uma segunda característica aqui é essa audiência privada, Daniel e o rei, essa honestidade de Daniel, de falar a verdade, de apontar para o grande rei e falar aquela árvore do seu sonho, que cresceu, que é poderosa, que alimentou, que trouxe sombra, deleite e que vai ser cortada. É tu, ó rei. É o Senhor. Daniel não deixou de falar a verdade. Daniel não deixou de falar aquilo que era necessário falar. Então, ele fala que essa árvore será derrubada. E ele percebe que essa personificação aqui no versículo 23, que ele seja molhado como orvalho do céu, e que a porção dele seja como os animais do campo, até que 7 períodos de tempo passem sobre ele. Mas que a raiz ficará ali, ainda cravada no chão, cercada, presa. E ele fala desses 7 períodos de tempo. Há muita suposição sobre isso. Mas, de fato, o que deve chamar a nossa atenção não é tentar adivinhar o tempo, mas é saber que nada pode com o Altíssimo. Nenhum rei que possa ser tão poderoso está acima de Deus. E que é Deus quem elege os seus, é Deus que levanta reis, é Deus que levanta governantes, e é Deus também que tira. Aquele que acha que está à sombra, descansando no seu poder, às vezes cai por uma coisa tão banal, tão simplória. E nós vemos isso em todo o campo, até no nosso país agora estamos vivenciando isso, com aquele que acha que tem o poder sobre todos. Mas um pequeno deslize, uma autoconfiança demais, leva à ruína. Então, o que nós vemos aqui é exatamente isso. Um propósito que foi entregue. Um rei que será derrubado. Um rei que está sobre a tutela, sobre o controle do próprio Deus. Então, em outras palavras, essa punição iminente que diz respeito a esse rei, que se orgulhava do seu poder, que achava-se tão grande e poderoso como governante, nada é diante de um Deus criador. E ele uma mera criatura, sendo usado por Deus para trazer julgamento ao povo de Deus, mas também julgamento sobre si, sobre ele mesmo. Primeiro, nós temos que olhar essa carga negativa de situações, mas também olhar numa perspectiva do alto. Um povo que estava agora vendo que aquele que era o seu rei, o maioral, o grande rei Nabucodonosor, estava sobre a soberania de um Deus, que estava punindo o seu povo pela desobediência. Então, tanto o povo babilônico, tanto o povo de Deus, conseguiram enxergar que há um Deus altíssimo, um Deus soberano. E olha como que ele vem desenhando isso.
Olhe para o texto aí, versículo 17. Para que os vivos saibam que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer, e constitui sobre ele até o menor dos homens. 4:25. Até que saibas que o Altíssimo governa o reino dos homens e dá a quem quer. Versículo 26. Até que saibas que o céu governa. Capítulo 4, verso 32. Até que saibas que o Altíssimo governa o reino dos homens e dá a quem quer. Versículo 35. E faz segundo a sua vontade entre o exército do céu e entre os habitantes da terra. Então, só aqui nesse capítulo 4 nós vemos a exaltação de um Deus soberano. Então, note aqui, irmãos, se nós depararmos nessa nota dissonante aqui, que há uma correção severa de Deus aos homens. É Ele, o nosso Criador, que deve receber louvor e glória, e não o rei terreno. É Ele que deve merecer louvores, e não um rei humano que está ali a serviço de Deus. Então, Daniel vem e traz algo para que o rei pudesse pensar: renuncie os seus pecados, abandone a sua iniquidade, pratique a justiça, mostre misericórdia com os pobres. Aqui a ideia não é pobre apenas financeiro, mas aqueles que são oprimidos. E aí, quem sabe, haverá prosperidade ao rei. Quem sabe o seu reino será restaurado antes do tempo. Então, Daniel, ele dá uma saída. E para aqueles que nós apresentamos a má notícia, nós temos que dar uma saída. Nós não podemos só dar, olha, você vai para o inferno, se continuar assim. Não, existe um caminho de luz. A própria luz é Cristo. Existe um caminho que o libertará dessa escravidão, do pecado, de receber a ira de Deus. Cristo Jesus, arrependa-se e creia. Arrependa-se e creia em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Então, o que Daniel está nos ensinando é a respeito de algo que nós podemos fazer hoje e, de fato, trazer à luz aqueles que estão perdidos nas trevas. A ponte para o pecado, mostrando muitas vezes os seus mesmos. Você nem precisa falar do pecado alheio, mas conte quem tirou das trevas. Quem, de fato, mostrou o caminho, ele como próprio caminho para a salvação. Então, em tudo isso, Daniel fornece a nós um modelo para que eu e você imite, para que eu e você possamos levar pessoas, ou sermos instrumentos de Deus, para que pessoas entrem no reino de Deus. Não no reino dos homens. Não que eles serão prósperos aqui, mas que eles serão prósperos quanto à eternidade. Daniel fez isso. E aqui nós paramos nesse momento para que depois, de fato, aquilo que está para acontecer, vai acontecer com o rei. Mas fica algumas perguntas para que nós possamos pensar. Quando você está diante de uma situação onde você deve falar de Cristo, o que toma o seu coração? O medo de pensar o que vão falar de você, ou qual a resposta você vai ter diante disso? Não se cale diante daquilo que é o único caminho.
para a salvação daquele que está perdido. Quando você for abordar, falar, use a mesma frequência que Daniel, que percebeu a oportunidade, que teve compaixão por aquele que outra hora era inimigo do seu povo, mas ainda assim amou de tal maneira que não deixou de falar a verdade. E mais que isso, chamou ele ao arrependimento. Chame pessoas que você ama, que estão perdidas, estão em trevas, ao arrependimento. Dê o caminho. Dê o evangelho da salvação. Fale de Cristo sem esperar o resultado. Nós queremos que o resultado seja transformação. Mas o que cabe a mim, o que cabe a você, é anunciar as boas novas. Deixa o resto com Deus, com Cristo e com o próprio Espírito de Deus, que vai convencer aqueles, se de fato foram eleitos de Deus, a tirar aquele coração de pedra e assim ter um novo coração que vai pulsar o Evangelho, que vai começar a ter vida de fato pelo Evangelho, por Cristo. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, humildemente nos colocamos diante de Ti, reconhecemos que muitas vezes nós titubeamos em falar a verdade, especialmente a verdade concernente ao Evangelho que salva. Especialmente quando nós temos que, antes de dar as boas novas, dar a má notícia. Mas que, pela ousadia do Teu Santo Espírito, que nos capacita, que nos impele, nos move a falar, que nós possamos não só falar a má quanto a boa notícia, anunciar o Evangelho àqueles que estão perdidos. E assim, Senhor, esperar o resultado em Ti, no Teu Santo Espírito. O que cabe a nós, aquilo que é responsabilidade nossa, o Senhor já nos delegou. Então nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos proclamadores do Evangelho da salvação. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, especialmente você que está nos assistindo. Tenha um bom resto de semana. E se você quiser conhecer mais a nossa igreja, venha participar ativamente das atividades do nosso culto. Temos cultos nas quintas-feiras, 19h30. Temos culto de manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas. E também o nosso culto de adoração, às 19h. Você é nosso convidado especial. Deus abençoe.